Desde que a Triple H assumiu o controle criativo da WWE, a empresa meio que tem acertado algumas storylines. E é claro, por mais que não seja 100%, algumas histórias até que são boas. Tivemos a saga do The Bloodline e Cody Rhodes finalizando a sua história. Inesperadamente, o heel turn de John Cena para heel, despertando um enorme interesse do público, inclusive da mídia tradicional. E eu falo pra vocês que é um momento até bacana pra ser um fã de luta livre. Mas nem sempre foi assim. Quem acompanha a WWE há muito tempo lembra das histórias constrangedoras que dominaram a TV durante a era PG. Segmentos vergonhosos como King Corbin zombando do Big Dog Roman Reigns eram de dar vergonha alheia, enquanto alguns ângulos de gosto duvidoso, como o caso de Kane e Katie Vick, eram tão bizarros que faziam o público mudar de canal na hora. Então, meus amigos, nesse vídeo eu vou ter a ingrata tarefa de ranquear aí as piores histórias que a WWE já produziu, considerando diversos fatores. E algumas dessas storylines deixaram até os próprios lutadores desconfortáveis, enquanto outras foram tão absurdas que quase acabaram com a carreira de quem estava envolvido. Então, antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, rapaziada, partiu pro vídeo. A mãe de Shelton Benjamin. Na época, a WWE tentou usar um alívio cômico para dar um novo rumo a Shelton Benjamin, que na época estava começando sua trajetória solo após a separação com o Team Angle. E ele até conquistou o título intercontinental, mas a empresa achava que faltava algo a mais em sua personalidade para levá-lo ao próximo nível. Foi então que surgiu a Mama Benjamin. A personagem foi introduzida durante a fase de derrotas de Shelton Benjamin e sempre que ele perdia, ela aparecia para repreendê-lo duramente. A atriz e comediante Tia Vidal deu a vida à personagem, embora a WWE inicialmente quisesse a própria mãe de Shelton Benjamin que assumisse o papel, algo que ele recusou. A Mama Benjamin frequentemente aparecia para salvar o filho, interferindo em suas lutas para garantir vitórias e participando de vários segmentos cômicos. A WWE já fez muitas histórias envolvendo familiares, mas o jeito como criaram essa personagem foi considerado por muitos como ofensivo, especialmente pelo figurino exagerado e pelo personagem dela que mais parecia ser um personagem do filme O Professor Aloprado, estrelado por Ed Murphy. Um fracasso chamado Retribution. A simples menção ao Thunderdome da WWE já é o suficiente para causar certos arrepios em muitos fãs. Afinal, esse período deu à empresa liberdade total para testar ideias, sem ter que lidar com a reação imediata do público ao vivo. Foi uma fase complicada durante a pandemia da Covid-19 e em meio também àqueles protestos do movimento Black Lives Matter dos Estados Unidos. E como de costume, a WWE tentou se aproveitar do momento político e social que estava acontecendo nos Estados Unidos naquela época para criar um grupo chamado Retribution, liderado por Mustafa Ali, que buscava uma nova chance de se destacar. Normalmente, novas facções da WWE fazem estreias impactantes, como foi o caso do The Nexus destruindo o ringue, mas o Retribution, bom, a sua estreia foi anunciada previamente no site oficial da WWE. Isso é uma coisa mega estranha. E parecia mais um aviso do que um anúncio, como se eles falassem, olha, prepare-se porque o desastre está por vir. Aí o grupo apareceu mascarado com uma postura meio que de anarquista, destruindo equipamentos, invadindo o SmackDown, mas tudo o que fazia era correr para um lado e para o outro e ficar balançando alguns objetos ali que realmente nunca foram usados. Desde o começo, o grupo parecia fadado ao fracasso, e Mustafa Ali até tentou salvar o que pôde, mas Vince McMahon rapidamente perdeu o interesse e em menos de 6 meses, o Retribution já era história, ou seja, acabou. Sami Zayn expõe as irmãs de Bobby Lashley. A história da The Bloodline foi responsável por momentos de televisão incrivelmente envolventes, e a transformação do personagem de Sami Zayn talvez tenha sido o melhor arco dentro dessa saga. Antes de se tornar o Honorary Uce, Sami Zayn estava preso no meio do card, um talento confiável, mas que, aos olhos da alta cúpula da WWE, ainda não era visto como um verdadeiro superstar. Em 2018, Sami Zayn foi escalado para trabalhar com Bobby Lashley, que estava retornando à empresa. A ideia de colocar dois estilos tão diferentes frente a frente até tinha potencial, mas o enredo escolhido acabou sendo um desastre. Sami Zayn alegou que havia entrado em contato com as irmãs de Bobby Lashley pelo Facebook,
e que as convidaria para o Raw para expor a sua suposta farsa do personagem, o homem de família do rival. Mas tudo era uma armadilha. As irmãs de Bobby Lashley eram, na verdade, homens vestidos de mulher. Um deles, inclusive, era Max Caster, que hoje está na AEW. No início, parecia só uma provocação boba, mas a coisa piorou quando Sami Zayn começou a dizer que a própria família de Bobby Lashley o odiava. Isso levou Bobby Lashley a descontar a sua fúria nos impostores. Sami Zayn até tentou fingir um pedido de desculpas, mas isso serviu apenas para levar os dois em um combate no Money in the Bank, onde Bobby Lashley venceu com facilidade, encerrando de vez uma das histórias mais constrangedoras da época. A storyline ridícula entre King Corbin e o Big Dog. No final da década de 2010, a WWE estava andando na corda bamba com seus fãs, e a tentativa desastrosa de dar o push a Roman Reigns goela abaixo com o Big Dog quase custou caro à empresa. O pior momento dessa fase veio em 2019, quando ele entrou em uma das rivalidades mais constrangedoras de sua carreira contra King Corbin, recheada de elementos infantis como ração de cachorro, fantasias e coleiras. E a história até começou de uma forma promissora, com King Corbin dizendo que Roman Reigns havia perdido o respeito do vestiário do SmackDown. Mas rapidamente tudo desandou, com Corbin zombando do apelido Big Dog de uma maneira absurda. Em um dos segmentos mais vergonhosos, ele levou até o ringue um homem fantasiado de cachorro para imitar a entrada de Roman Reigns. O ápice da vergonha aconteceu quando King Corbin, junto de Dolph Ziggler e Bobby Roode, jogou ração de cachorro em Roman Reigns ao vivo no SmackDown. E a rivalidade só chegou ao fim no Super Showdown de 2020, em uma luta dentro de uma jaula de aço, onde Roman Reigns saiu vitorioso e finalmente deu adeus ao Big Dog para dar lugar ao personagem que mudaria tudo, o Tribal Chief. A trama de Kane contra o seu impostor. A Ruthless Aggression Era foi uma fase curiosa na WWE, marcada por um foco maior na qualidade das lutas dentro do ringue. Ainda assim, a empresa não abriu mão de criar algumas das histórias mais bizarras e controversas da sua história, como foi o caso do Kane Impostor. Em 2006, uma versão clone do Kane clássico, com a máscara e a antiga roupa vermelha e preta, apareceu no Raw, atacando o verdadeiro Big Red Machine e até lutando em seu lugar. Os dois passaram semanas se enfrentando, até que finalmente colidiram no pay-per-view Vengeance, onde, para surpresa geral, o Kane original foi derrotado pelo impostor. A história já era absurda por si só, mas o desfecho foi ainda pior. O verdadeiro Kane simplesmente jogou o impostor para fora da arena, arrancou a sua máscara e disse: "Eu acho que isso é meu." Nenhuma explicação convincente foi dada. Não houve uma Inferno Match, uma Casket Match e nenhum motivo real para que Luke Gallows, também conhecido como Festus, estivesse interpretando uma cópia de um dos personagens mais sombrios da WWE. Um enredo que a empresa claramente prefere fingir que nunca aconteceu. Mae Young dá à luz a uma mão. Foi exatamente isso que você escutou. E esse foi um dos momentos mais absurdos e ofensivos da história da WWE. O caso de Mae Young dando à luz a uma mão. Na época, Mae Young era uma das pioneiras da luta livre feminina e estava envolvida em um relacionamento com Mark Henry, que vivia o papel de um viciado em sexo. A trama bizarra envolvia encontros entre os dois e do nada Mae Young anunciou que estava grávida. E o que parecia só mais uma maluquice de bastidores tomou proporções surreais quando a gravidez chegou ao fim. Em vez de um bebê, Mae Young deu à luz a uma mão. É isso mesmo que você escutou, uma mão de borracha coberta de gosma para poder simular o parto. Tudo isso sem nenhum plano de continuidade, já que ao contrário das narrativas bem construídas da era dos Triple H, Vince McMahon simplesmente inventou essa loucura sem saber onde ia dar. Segundo rumores nos bastidores, a piada veio do fato de que mãos eram brinquedos sexuais populares nos anos 70 e 80, o que torna isso ainda mais perturbador. Isso foi simplesmente uma das ideias mais ridículas já colocadas no ar pela WWE. O filho ilegítimo de Mr. McMahon. Vince McMahon aprontou de novo em 2007, ao decidir que as histórias da WWE precisavam ter um toque de drama familiar digno de um episódio de Jerry Springer, ou melhor dizendo, Casos de Família aqui no Brasil. E olha que essa superou até o parto da mão de Mae Young, principalmente pelo tempo de TV que tirou de talentos jovens que tentavam se firmar na empresa. Tudo começou com o então presidente da WWE
surpreendeu os fãs com a notícia de que ele estava à procura do seu filho ilegítimo. Um advogado misterioso apareceu para entregar pistas sobre quem seria o herdeiro perdido de Vince McMahon. O clímax veio no episódio do Raw em setembro de 2007, quando Vince McMahon e Jonathan Coachman chamaram vários lutadores para o ringue, entre eles Triple H, JBL e Kane, para participarem de um processo de eliminação baseado nas pistas. Um a um foi saindo do ringue até sobrar apenas Triple H. Tudo apontava para ele, mas então o advogado soltou a pista final. Seu filho gosta de brincar, inclusive de esconde-esconde. E foi aí que a música de Hornswoggle tocou. Ele saiu debaixo do ringue e foi revelado como o herdeiro secreto do império de Vince McMahon. Só que não foi exatamente um conto de fadas. Hornswoggle, o filho de Vince McMahon, começou a sofrer nas mãos do próprio pai, que impôs um tipo bem peculiar de amor ao seu filho. E como era de se esperar, a história desandou rápido, até que JBL revelou um plot twist final. Hornswoggle, na verdade, era filho de Finlay, encerrando a novela com um final desastroso que a WWE preferiu fingir que nunca existiu. Diamond Dallas Page persegue a esposa de Undertaker. Diamond Dallas Page foi um dos nomes mais bem-sucedidos da história da WCW, tendo conquistado o título mundial 3 vezes. Ele era um dos babyfaces mais populares da empresa, mas assim que assinou com a WWE, foi colocado numa posição de vilão e da pior forma possível. O ex-campeão da WCW, conhecido como o Campeão do Povo, passou a interpretar um perseguidor da esposa de Undertaker, que na época era Sarah. E no início, o DDP aparecia mascarado como um personagem misterioso, observando Sarah de longe, enquanto Undertaker jurava encontrar e destruir quem estivesse por trás daquilo. A revelação da sua identidade até gerou uma boa reação do público, mas foi um único momento de destaque em uma storyline completamente absurda. E qual é o maior problema? DDP tinha uma esposa na vida real, Kimberly Page, o que tornou tudo ainda mais desconfortável. Mas isso não impediu a WWE de empurrar a história adiante, com direito até uma cena em que DDP roubava uma calcinha de Sarah. E durante os confrontos físicos entre os dois, Undertaker destruiu DDP repetidamente por 3 meses em uma rivalidade totalmente desequilibrada. E como se já não estivesse ruim o suficiente, a humilhação final veio quando a própria Sarah derrotou DDP em uma luta, encerrando a rivalidade e dando início à passagem do ex-campeão mundial pela WWE da pior maneira possível. Lay Cool contra Piggy James. Não dá pra dizer que a famosa pipe bomb do CM Punk não tentou escancarar o quanto era hipócrita a campanha anti-bullying da WWE. E se alguém ainda duvida disso, é só lembrar da infame história da Piggy James. Tudo começou com Mickie James entrando em uma rivalidade com a dupla Lay Cool, formada por Michelle McCool e Layla, na disputa pelo Divas Championship, mas em vez de se limitarem apenas à luta pelo cinturão, a WWE decidiu transformar a storyline em algo ofensivo e de extremo mau gosto. Michelle McCool e Layla começaram a zombar do peso de Mickie James, mesmo ela estando ótima e em boa forma física, e passaram a chamá-la de Piggy James. E a coisa só piorou a partir daí. Teve um segmento com o bolo sendo jogado nela, montagem com Photoshop para ridicularizar Mickie James e até Layla usando uma fantasia de porco combinada com o figurino de ringue de Mickie James. Durante essa história, Mickie James parecia visivelmente abalada, com as expressões reais de desconforto e tristeza. Michelle McCool chegou a dizer nos bastidores que Mickie James não se opôs à ideia porque sabia como o negócio funcionava, mas a própria Michelle McCool admitiu depois que se sentia muito mal com aquilo tudo. E foi uma das storylines mais cruéis da PG Era e até hoje lembrada como um exemplo de quanto a WWE pode ser tóxica, mesmo enquanto pregava uma campanha contra o bullying na televisão. A história de Katie Vick. E é melhor a gente nem falar muito sobre essa história, porque foi um dos momentos mais sombrios da narrativa da WWE, um capítulo que ninguém quer reviver. E essa história envolveu Kane e Triple H, 2 membros do Hall da Fama da WWE, que se enfrentaram numa guerra em outubro de 2002. Triple H fez acusações pesadíssimas contra Kane, dizendo que o Big Red Machine teria assassinado uma jovem chamada Katie Vick. Kane então negou ter matado a moça de propósito, mas admitiu que ela havia morrido em um acidente de carro. Mesmo assim, Triple H insistiu na acusação, indo ainda mais longe. Afirmou que Kane teria abusado sexualmente de Katie Vick,
enquanto estava morta, antes de se fantasiar como rival e fingir ter relações sexuais com um manequim dentro de um caixão. E tudo foi simplesmente repugnante, não só para os fãs, mas até os próprios lutadores envolvidos ficaram envergonhados de participar de um segmento de tão mau gosto. E se você já conhecia essa história, você deve estar se perguntando em que planeta uma história assim pode ser considerada aceitável dentro da WWE? E quem autorizou isso? Ah, acabei de lembrar. Então é isso, galera, chegamos ao final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!